Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O nosso Foz Notícias desta segunda-feira começa agora. Veja os destaques de hoje. Uma família de Barra Seca viveu momentos de terror após ser rendida por assaltantes no litoral de Linhares. 3 homicídios marcaram o final de semana na cidade. Trânsito caótico no entorno da linha verde em horários de pico em Linhares tem colocado em risco a vida de pedestres e ciclistas. O governo do estado sancionou a lei que financia barragens para enfrentamento da estiagem. Um ladrão quebrou vidraça e furtou mercadorias de uma perfumaria no centro de Colatina, mas acabou preso pela polícia. No sul do Espírito Santo, 2 pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na rodovia S-482. Esses e outros destaques agora no seu Foz Notícias. Bandidos armados renderam uma família em Barra Seca, litoral de Linhares, neste domingo e levaram dinheiro, objetos e o carro da família. A polícia foi acionada, mas os criminosos conseguiram escapar. Um casal viveu momentos de terror em sua própria residência em Barra Seca. Quem conta como tudo aconteceu é um vizinho do casal. Por volta das 7h40 da noite, 3 indivíduos, um armado, outro com facão, um com revólver, entrou na casa do amigo e rendeu ele e a esposa, pedindo as coisas deles, forçando eles a entregar as coisas e depois amarraram ele e colocaram no banheiro, fugindo com o caminhonete deles, com os pertences que foi roubado. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento mostram o exato momento em que o casal é rendido. O morador, um pescador, estava deitado na rede quando os ladrões chegaram. Aqui o índice de assalto é grande, sempre ocorre. E essa família mesmo já é a segunda vez que eles foram assaltados assim. Não outro na casa dele, mas aqui na região também. A residência que foi alvo dos ladrões é esta aqui. Andando um pouco ao redor, é possível observar que é uma área de comércio, com pousadas e restaurantes. Para os moradores e comerciantes da região, o sentimento que fica agora é de insegurança. A balada cada vez pior, a gente desanima até de ficar no lugar. Não consegue fazer nada, no meio dessa bandidagem aí fica complicado. A gente fica muito fragilizado, né? Porque já tinha um bom tempo que isso não acontecia aqui na nossa região, tá? Eu estou aqui há 5 anos e tinha um bom tempo que isso não acontecia. Então, assim, a gente estava nessa calmaria toda, né, e tal, muito feliz da vida, e de repente acontece uma coisa dessa e nem foi tão tarde da noite, né? A gente fica em pânico, inseguros mesmo. O casal esteve hoje pela manhã na delegacia de São Mateus para registrar o boletim de ocorrência. Em áudio, a moradora relata os momentos de aflição que viveu. Então, o sentimento que a gente tem, assim, né, como morador agora da região, é de muita tristeza, é de muita impotência, é de você estar dentro da sua casa com as portas trancadas, o cadeado trancado, um muro de 2 metros e tanto, quase 3 metros de altura, e você se deparar ainda, entendeu, com essas pessoas dentro da sua casa. Você ter tanto trabalho, ter tanta coisa para poder ter as coisas, para poder conseguir, né, ter um sonho de morar na beira da praia, de ter uma qualidade de vida melhor, e a gente se sentir com muita impotência de não conseguir fazer nada. E o tempo inteiro eles ameaçavam a vida da gente, e o tempo todo eles falavam que ia matar, que ia atirar, né? Então, assim, deixaram a gente amarrado numa situação daquela, um olhava para a cara do outro, a gente não sabia se a gente ia sair vivo ou não, se na hora que eles entrassem no carro, o último que ficou vigiando a gente no banheiro, se eles iam atirar, deixar a gente morto ali dentro daquele banheiro, preso, sabe? É uma coisa assim, é uma situação complicada. A gente hoje pensa em sair de lá e não morar mais na casa, porque simplesmente não tem condições, lá não tem policiamento. Lá, assim, a população é esquecida, tá? Em relação a isso aí. Então, a gente fica à mercê desse tipo de bandido dentro da casa da gente. Infelizmente, a realidade é essa. Quem puder ajudar a polícia a identificar os suspeitos deve ligar para o Disque Denúncia 181. O trânsito de veículos na linha verde em Linhares tem tirado o sossego de moradores e virado um caos nos horários de pico. A sinalização precária e a fiscalização deficiente colocam em risco a vida de moradores. O cenário que deveria ser utilizado para a prática de esportes e de lazer está assim, um verdadeiro caos. As pessoas tentam atravessar de um lado para o outro, arriscando a própria vida. Em hipótese nenhuma não está seguro, porque agora mesmo eu fui passar ali, o ônibus da Águia Branca parou, mas a mulher de moto não parou.
Se eu deixo o pneu da bicicleta, ela tinha até encostado o pneu dela, não da moto. Esse é um trajeto que a senhora costuma fazer? Você se sente segura passando por aqui em outros dias, por exemplo? Todo dia a gente vem pra cá pedalar aqui, todos os dias a gente vem pedalar. Você acha que deveria ter alguma mudança no trânsito para ter mais segurança para você? Sim, tem que ter, porque pra gente atravessar aqui tem que ter uma segurança, que a gente tem que esperar a boa vontade deles parar para poder a gente atravessar. Quem passa pela Avenida Tupinambás, no bairro Lagoa do Meio, tem que contar com a boa vontade dos motoristas e ter bastante cuidado e paciência. E eu acho que é complicado a gente atravessar, por quê? Porque tem muitos que respeitam, muitos não respeitam. Igual antes de ontem, quase que a moto me pega, porque o carro parou, a moto não parou. Então é complicado a gente atravessar. Aqui então você fica refém da boa vontade do condutor, né? Da boa vontade do condutor e um pouquinho de respeito dos motoqueiros, né? Porque é muito complicado. E por volta das 17 horas começa o horário crítico. Pessoas retornando do trabalho ou alunos voltando da escola. Carros, coletivos, motociclistas, pedestres e ciclistas. Um verdadeiro caos no trânsito. E se a situação já estava ruim, nessa sexta-feira ela piorou. Um ônibus teve uma falha mecânica e ficou parado bem no meio do trajeto por um bom tempo. Uma fila de carros se formou rapidamente. O Ricardo, que passa por aqui todos os dias, falou que o engarrafamento é comum. Geralmente ele não traz tanta dificuldade porque a gente acaba tendo a boa vontade do motorista, né, esperar. Porém, quando acontece uma coisa inusitada como essa e já tem um engarrafamento natural, vai trazer bastante transtorno. Tá caótico aqui, tá cada vez mais difícil, ainda quebrou um ônibus ali ainda, então tá muito complicado. Se soubesse, tinha passado pela BR. Já o Natanael, que dirige por toda a cidade há muitos anos, reclama da demora para conseguir passar pelo trecho. Eu falo, o caos aqui é o trânsito não anda. A gente está passando aqui direto em trabalho, de manhã, de tarde, meio-dia, e é isso aí, está afogado o trânsito. É necessário que desafogue para a população ficar mais tranquila aqui. Bom, em nota, o Departamento Municipal de Trânsito limitou-se a informar que o trecho possui sinalização viária, mas não mencionou a presença de agentes de trânsito no local, nem melhorias para o trecho. Em Colatina, um ladrão levou vários produtos de uma perfumaria após quebrar a vidraça com uma pedra. Bom, ele acabou preso logo em seguida. No vídeo, o homem parece só observar os perfumes e os produtos de beleza da vitrine da loja, mas, na verdade, estava esperando a oportunidade certa. Repare que, após parar e olhar, ele sai e logo retorna com uma pedra, que é arremessada no vidro. Em segundos, a porta é destruída. Rapidamente, ele entra, coloca vários produtos na bolsa e sai. Tudo foi registrado pelas câmeras de vídeo monitoramento do local. O crime durou cerca de 20 segundos, mas a polícia também foi rápida. Logo na manhã do sábado, o homem foi preso no bairro São Judas Tadeu, em Colatina. Segundo a polícia, o homem de 35 anos vive em situação de rua e é dependente químico. Ao ser preso, ele assumiu o crime e disse que agiu em um momento de surto por abstinência. Na madrugada desse presente dia, um indivíduo adentrou a loja Boticário após arrebentar a porta de vidro da referida loja com uma pedra e subtraiu alguns perfumes e alguns cosméticos do local. Isso aconteceu por volta de 1 às 3 horas da manhã e agora no início do serviço, às 8 horas da manhã, foi possível identificar o cidadão e após abordagem, o mesmo confessou que teria praticado esse ato ilícito. Ele tem por volta dos 35 anos, é dependente químico e por isso não reconhece qualquer tipo de barreira física ou repressiva de uma instituição do Estado. Então, nós o abordamos e o conduzimos para a delegacia, onde serão tomadas as medidas cabíveis. De acordo com a responsável pela loja, em fevereiro, o mesmo homem também teria furtado uma loja da mesma franquia localizada em Pancas. No vídeo, o criminoso aparece abaixado,
Segundo o boletim, a loja possui uma rampa de acessibilidade e um vão entre o chão e a porta. Com a ajuda de um gancho, o homem conseguiu puxar os produtos de dentro da perfumaria. Ao todo, ele furtou 7 perfumes de marcas diferentes e, em seguida, fugiu. O furto aconteceu na madrugada do dia 23 de fevereiro de 2025, por volta das 4h24 da manhã, e também foi registrado pelo Circuito de Segurança. E um homem foi assassinado a tiros em Baixo Guandu, na região noroeste do estado. A ligação era um pedido de ajuda, mas foi interrompida pelo silêncio e com a morte de Ademir de Souza, de 39 anos. O funcionário público já havia registrado queixa por ameaças contra o atual marido da ex-namorada dele. De acordo com o boletim, na noite do último sábado, Ademir teria ido à delegacia prestar queixa de ameaças que recebia. Ao voltar, percebeu que estava sendo seguido e ligou para o 190. No telefone com a polícia, ele contou que o homem na moto estava armado. Segundos depois, a atendente ouviu os disparos e perdeu o contato com Ademir. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Ademir foi atingido por 7 tiros, a maioria na cabeça. Quando a polícia chegou à rua Tiradentes, no bairro Vila Kennedy, ele já estava morto. Minutos depois, a Força Tática localizou o suspeito e prendeu em flagrante. Com o homem de 32 anos, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, a arma usada no crime. Após o homicídio consumado na cidade de Baixo Guandu, as equipes aí da Força Tática, juntamente com a Serviço Ordinário, se empenharam aí rapidamente. Aí a gente conseguiu localizar o autor e a arma do crime aí, ó. FT aí, e as munições, Polícia Militar, servir e proteger, herói da sociedade. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira. Sol e variação de nebulosidade em todo o Espírito Santo. Linhares, temperaturas entre 22 e 31 graus. Colatina, mínima de 22, máxima 33. São Mateus, mínima de 21, máxima 31. Em Cachoeiro, variação entre 21 e 32. Vitória, mínima de 23 e a máxima 31 graus. A seguir, 3 homicídios em Linhares no final de semana. Vamos também a São Mateus conversar com J. Barbosa. Voltamos com o segundo bloco de hoje. 3 homicídios foram registrados em Linhares no final de semana. A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado embaixo da arquibancada do estádio Campo do Vasquinho, no bairro Interlagos, em Linhares. A vítima não portava documentos e a polícia não divulgou a sua identidade. De acordo com a Polícia Militar, guardas municipais foram ao local após os moradores relatarem que havia um homem de bruços com ferimentos. Uma equipe do SAMU esteve no local e confirmou que a vítima estava morta. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Linhares e que até o momento nenhum suspeito foi detido. Na noite deste domingo, o homem foi assassinado a facadas dentro de casa no residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares. A vítima, Adeilton da Silva Lauriano, foi encontrada caída na garagem com múltiplos ferimentos no corpo. A perícia encontrou uma faca sobre o corpo da vítima e guimbas de cigarro próximas ao local. Até o momento, não há suspeitos e a Polícia Civil investiga o caso. Também no domingo, um corpo foi encontrado próximo ao bairro Nova Esperança, em Linhares. A vítima foi localizada por populares, que acionaram as autoridades. A identidade e as circunstâncias da morte ainda não foram confirmadas. Equipes especializadas estiveram no local para os procedimentos necessários e o caso segue sob investigação. E o governo do estado sancionou a lei que possibilita o financiamento de barragens em propriedades rurais para enfrentar os períodos de estiagens. Os detalhes agora com J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, é isso mesmo, hein? Esse financiamento de barragens privadas vai ajudar o agricultor do estado do Espírito Santo. O secretário Enio Bergoli conversou com a nossa reportagem. Durante visita ao município de São Mateus para o lançamento da Operação Colheita,
O secretário de Agricultura falou sobre a importância da lei que vai ajudar no fortalecimento da agricultura familiar e dar mais segurança hídrica ao produtor nos períodos de estiagem. Vamos ter uma reunião do comitê gestor de um fundo, né, que vai financiar através de crédito rural a construção de barragens. A gente espera aí nas próximas semanas já iniciar as operações de financiamento, né, que deve ser decorrente de projetos elaborados de barragens com profissional habilitado, já nas próximas semanas. Inclusive vamos fazer um evento aqui na região norte do Espírito Santo, possivelmente fim de abril, início de maio, já fazendo a solenidade da assinatura dos primeiros contratos de crédito para financiamento de barragens privadas, aquelas que ficam dentro das propriedades e são dos produtores rurais. De acordo com Enio Bergoli, o Estado criou um grupo de trabalho liderado pela Secretaria de Agricultura, estabelecendo critérios para o financiamento que vai ser mantido com recursos próprios. Vamos colocar um aporte inicial de 60 milhões de reais e vamos financiar barragens que tenham licenciamento simplificado de acordo com a lei. O que a lei diz? E nós vamos financiar barragens até 5 hectares de lâmina d'água e, no máximo, armazenando 50 mil metros cúbicos de água. Porque esse perfil de barragem tem um licenciamento simplificado no IDAF. É muito rápido, né? E também vamos financiar apenas uma barragem, já que é um recurso subsidiado, por propriedade, por CPF. Os prazos para o financiamento são de 3 anos de carência. O produtor que pegar o recurso só vai começar a pagar a partir do 4º ano. Os prazos que já acordamos para esse financiamento é de 3 anos de carência, ou seja, o produtor depois que pega o recurso só começa a amortizar, pagar o financiamento a partir do 4º ano, né, tendo, digamos assim, mais 5 para pagar. Então são 3 de carência, mais 5 para pagar, 8 anos de prazo. É o suficiente para construir a barragem, fazer um plantio, irrigar, começar a ter colheita e aí pagar o empréstimo. As taxas de juros, né? Elas são 7% ao ano fixo. Antes é uma Selic de 14%, né? Só de 14,25%. Então são 7%, juros subsidiados. Se pagar em dia o financiamento, para agricultores familiares, conforme define a lei, ela tem um bônus de adimplência por pagamento em dia, o 7 vira 4% ao ano. Então, efetivamente, pagar em dia, 4% para a agricultura familiar, 4% ao ano fixo. E para médios e grandes produtores, se pagar em dia o financiamento, 7 cai para 6% ao ano. Portanto, são taxas totalmente a custos subsidiados, porque a gente tem um governo organizado capaz de colocar recursos num fundo. Vamos operar inicialmente com 60 milhões de reais, que é o suficiente para construir 1.300 e poucas barragens. Obviamente, o fundo vai entrando, saindo recursos, se houver necessidade, a gente aporta mais recursos. O secretário Enio Bergoli também falou sobre a viagem que fez ao Vietnã e afirmou que o Espírito Santo está bem à frente em tecnologia e qualidade na produção de café. E eu posso afirmar, na verdade, o Vietnã é quem tem que aprender com a cafeicultura capixaba. Nós estamos muito à frente deles no uso de conhecimento e tecnologia aplicada no campo. Nós temos produtividade melhor, nós temos produção com qualidade melhor. O nosso Conilon tem um rendimento na indústria do solúvel, porque o café Conilon é base para a indústria solúvel, 10% ao Conilon deles, lá que é o Robusta, né? Lá as lavouras, né, elas são assim, espaçamento amplo, 3x3, 1.000 e poucas plantas por hectare, sem condução de podas, com baixa nutrição, sem irrigação, sem manejo de podas, né? Na verdade, nós estamos muito à frente deles. Lá nós temos uma produção no Vietnã equivalente a 26 milhões e meio de sacas de café, porque eles têm mais de 600 mil propriedades produzindo café. A média por propriedade é apenas de 1 hectare. Então, até para usar uma tecnologia mais intensiva, nem comporta um equipamento de irrigação. Então, eles estão atrás, né? Na verdade, eles estão temendo o Brasil, e em especial o Espírito Santo, porque aqui no Espírito Santo nós produzimos 75%, né, do Conilon do Brasil. E eu posso afirmar para vocês que essas lavouras novas que estão surgindo em alta tecnologia, no máximo em 3, 4, no máximo 5 anos, o Brasil, liderado pelo Espírito Santo, vai ser o maior produtor de Conilon, que é do grupo dos robustos do mundo, e vamos ultrapassar o Vietnã. Agora vamos com um giro de notícias aqui da nossa região. Tristeza na comunidade do Nativo. Um adolescente de 16 anos morreu afogado na noite de sexta-feira no rio que corta a região.
O jovem havia saído de casa em companhia de um conhecido para pescar de tarrafa. Eles estavam de barco. Segundo relatos do homem, em determinado momento, a tarrafa se enroscou e o adolescente tentou soltá-la. O barco em que estavam virou. O jovem não sabia nadar e ficou preso à rede. De acordo com o sobrevivente, já era noite, estava muito escuro e ele não percebeu que o adolescente estava preso à rede. O corpo do rapaz, identificado como Leandro Almeida Porto, foi encontrado por pescadores na manhã de sábado. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima. Ladrões invadem residência em Barra Seca, Jaguaré. Uma noite de domingo de terror foi o que viveu um casal surpreendido por criminosos que pularam um muro da casa. Os homens armados amarraram e trancaram o casal no banheiro e foram violentos. Eles exigiam o tempo todo dinheiro e as chaves do carro, uma Hilux. Eles levaram também 2 armas, uma pistola 9mm e uma espingarda, além de R$900 em dinheiro, joias e outros objetos. Após o crime, 2 suspeitos armados foram abordados pela Polícia Militar em Uruçuquara, que fica entre São Mateus e Linhares. Eles atiraram contra os policiais e conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido durante a abordagem. Nós solicitamos mais informações da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaré, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Vamos agora com outros destaques aqui da nossa região. Final de semana com registro de várias ocorrências policiais. Em Pinheiros, no bairro Santo Antônio, um adolescente de 15 anos foi morto com disparos de arma de fogo em frente a um bar. O crime aconteceu na manhã desse domingo. Foram os moradores que acionaram a equipe do SAMU, que chegou ao local e constatou a morte do rapaz. Policiais da 19ª Companhia da PM fizeram os primeiros levantamentos, mas ainda não há informações sobre a autoria do crime. Na ES 220, estrada que liga Nova Venécia a Vila Pavão, uma pessoa morreu e outra ficou ferida após a batida entre uma moto de alta cilindrada e um veículo Gol. O impacto do acidente fez com que o corpo do motociclista fosse projetado a cerca de 100 metros. Testemunhas que passavam pelo local acionaram o SAMU. A PM não atualizou as informações sobre a identidade da vítima e a dinâmica do acidente. Em Jaguaré, um motorista não conseguiu controlar o veículo em uma curva na ES 430, que liga a BR-101 ao centro da cidade. O acidente aconteceu na localidade de Cachimbau. 3 pessoas, entre elas uma criança, tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo SAMU. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações. E agora as cotações do agro. O café arábica bebida dura abriu a semana cotada a R$ 2.455 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.850. Café Conilon tipo 7,8 cotado a R$ 1.845 a saca. Pimenta do Reino, R$ 33,50 o quilo. E a saca do cacau, R$ 2.872. Voltamos com o nosso último bloco de hoje. 2 pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente na rodovia S482 em Cachoeiro. Os carros ficaram destruídos. Um foi arremessado para fora da pista e caiu em uma ribanceira. O acidente aconteceu em São Joaquim, na ES 482, na localidade de Morro Grande. E foi entre 3 carros de passeio. Um casal que estava em um dos carros morreu no local. O filho deles, uma criança de 3 anos, ficou gravemente ferida. Uma outra pessoa que estava em outro carro também teve ferimentos graves. 2 pessoas que estavam no 3º carro tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando um dos carros perdeu o controle da direção após bater na lateral do carro que estava parado no acostamento. Atravessou o canteiro central e acabou batendo de frente com outro carro que seguia no sentido contrário. Com a força do impacto,
Um dos carros capotou e caiu em uma ribanceira, às margens da rodovia. Hoje, pela manhã, ainda tinha destroços do acidente às margens da via. As marcas mostram a trajetória do carro na hora do acidente. Funcionários do dono do terreno consertavam a cerca onde o carro foi arremessado. O local fica em uma reta e é preciso cautela devido à alta velocidade de carros de pequeno e grande porte. As vítimas, Guiné Silva e Joana Brasil, eram do estado do Rio de Janeiro, mas moravam atualmente em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. A criança, filho do casal, foi levada para o Hospital Infantil em Cachoeiro e o outro ferido foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde das duas vítimas não foi informado. Os corpos do casal foram levados para o serviço médico legal. E em Guaçuí, também no sul do estado, o corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, na zona rural do município. A polícia militar identificou a vítima como sendo Matheus da Silva Rocha, de 24 anos. O corpo foi encontrado na localidade de Cachoeira da Tremedeira, em estado de decomposição. Segundo a polícia, Matheus, popularmente chamado de Mateuzinho da Bala, era conhecido da PM. Ele era usuário de drogas e suspeito de diversos furtos na cidade. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Matheus aparece pedindo ajuda para ser internado por causa do vício e ameaça cometer assaltos se não conseguir. Vou falar a verdade. Eu preciso de uma internação duplicada pela juíza, urgente pela dona Cláudia. Isso aí, mano. Internação para me recuperar dessa droga que tá me matando. Senão eu vou te roubar. Você quer sair dessa vida, não quer, Matheus? Senão eu vou te roubar. Entendeu? Eu quero sair. Quer sair dessa vida. Então nós vamos te ajudar. Me ajuda. Isso aí, eu tô pedindo o povo. Então eu vou pedir ajuda para você. A comunidade, tô pedindo o povo de Guaçuí. Me ajuda. Nós vamos te ajudar. Senão eu vou roubar vocês tudo. Ainda segundo a polícia, ele conseguiu a internação após a divulgação do vídeo, mas voltou a usar drogas. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro para determinação da causa da morte. Por hoje é só. Siga as redes sociais da TV Foz no Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição. Até lá.